Agora chegou a hora de aprendermos uma das técnicas de derivação que dão mais frio na espinha de todo mundo. Porém, vocês nesse curso de derivadas já estão usando essa técnica sem saber desde a segunda ou terceira aula, que é a famosa regra da cadeia. A regra da cadeia serve para encontrar a derivada de uma função composta, ou seja, uma função quando você tem uma função dentro da outra, digamos assim. Eu vou mostrar primeiro nos exemplos e depois eu volto à definição que fica mais fácil. Por exemplo, essa função aqui, y igual a seno de x ao cubo. Muito bem, eu tenho uma função que é o seno de alguma coisa e tenho outra função que é o x ao cubo. Então é como se eu tivesse uma função y, que é o seno, e uma função u, que é o x ao cubo. É basicamente isso, eu tenho uma função dentro da outra. E como é que se procede a derivada desse tipo de função? Bom, você faz a derivada da função de fora e depois a derivada da função de dentro e multiplica uma pela outra. É basicamente isso aqui. Eu vou explicar isso no primeiro exemplo aqui, que é esse de x ao quadrado mais 3. Olha só. Então, esse x ao quadrado, esse x ao quadrado mais 3 aqui representa a minha função de dentro. Portanto, ela é a minha função u. E eu vou derivar essa função u em relação a x. É isso que eu vou fazer pela regra da cadeia. Eu vou ter que calcular o du dx. Então, quando eu calcular o du dx, isso significa que eu estarei calculando a derivada de x ao quadrado mais 3 em relação a x. A parte da derivada que se refere a dy du é a parte de fora da derivada. Então, é a derivada desse parêntese aqui, de tudo que está dentro do parêntese, elevado a 7. Mas então vamos fazer o exemplo, que daí fica um pouquinho mais fácil de entender. Como é que vamos fazer essa derivada aqui? Primeiro, nós vamos derivar a parte de fora, a parte de verde. Então, você vai fazer de conta que essa parte aqui de amarela é como se fosse um x, como se fosse a letrinha lá que você está derivando. Então, o y' será o seguinte, ó. Ele será y', ou seja, a derivada da função y é igual. A derivada só da parte de verde aqui, que é como se fosse x elevado à sétima. Se fosse um x elevado à sétima, a derivada seria 7x elevado à sexta, não é isso? Só que aqui eu não tenho um x ali dentro. Essa parte de dentro da minha função é o x ao quadrado mais 2. Então o que eu vou fazer? Eu não vou me preocupar com esse x ao quadrado mais 2, eu vou apenas repetir ele aqui, ó. Então 7x ao quadrado mais 3, aliás, elevado a 6, entenderam? Então essa parte aqui de dentro eu não mexo com ela, porque nessa etapa da conta, porque eu estou derivando só a parte de fora. Então isso aqui que eu estou pintando de amarelo permanece ali dentro, que é uma constante, ok? Agora o que eu vou fazer é simplesmente multiplicar o resultado, né? Eu derivei a parte de fora, pela derivada da parte de dentro, ou seja, pela derivada da parte em amarelo. E a derivada da parte em amarelo dá quanto? A derivada de x² é 2x. Então, isso tudo aqui vezes 2x. Deixa eu só diminuir o tamanho da fonte aqui, senão fica muito ruim para o tamanho que eu estou fazendo aqui as coisas. Ó. Então, vai ficar como? Vai ficar a derivada da parte de fora, nós já temos, agora vezes a derivada da parte de dentro, que é simplesmente a derivada de x², que é 2x. Não é isso? Então, pronto, ó, 2x. Tranquilo? Então, essa foi a derivada dessa parte da função. Aí, se você quiser simplificar isso aqui, você pode só multiplicar aqui, né? Ó, 7 vezes 2 dá 14. Então, você pode juntar aqui e colocar 14x, que multiplica todo esse parêntese aqui, que é o x² mais 3. E pronto, é só isso. Então, foi aplicada a regra da cadeia aqui nesse negócio. Então, só para reforçar mais uma vez o conceito, vamos lá. Eu vou pintar de verde a parte da derivada de fora, ou seja, 7 alguma coisa elevado a sexta. E repetir ali a parte de dentro, tá? E vou pintar agora de amarelo a derivada da parte de dentro, que é o 2x. Então, é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Essa aqui é a regra. Vamos fazer esse outro caso aqui, ó. Nós temos y igual a x² mais 3. Como é que vai ficar essa derivada? Primeiro passo, antes de derivar, como eu expliquei já para vocês, é reescrever isso aqui, nos livrando da raiz. Então, vou escrever isso aqui como sendo y igual a x² mais 3. Então, x elevado a 2 mais 3. Só que tudo isso elevado a 1 meio, né? Que é o mesmo que a raiz quadrada. A raiz quadrada é a mesma coisa que 1 meio. Quem é a parte de dentro e quem é a parte de fora agora nesse caso? Bom, a parte de dentro é o que está dentro, que é o x² mais 3. E a parte de fora é esse parêntese aqui elevado a 1 meio.
Então, a derivada desse negócio vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar a derivada da parte de fora, que é 1 meio, daí de todo o parênteses lá dentro, não muda nada o que está lá dentro, elevado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio, ok? E na parte de dentro eu vou apenas repetir o que eu já tenho, tá? O que eu tenho aqui na parte de dentro? Eu tenho x ao quadrado mais 3, então eu vou trazer para cá também esse x ao quadrado mais 3, ó. Então eu apenas repito esse negócio aqui. Tranquilo? E agora eu preciso multiplicar tudo isso aqui por quanto? Tem que multiplicar tudo isso aqui pela derivada da parte em amarelo. A derivada da parte em amarelo, vamos só puxar um pouquinho mais para cá, vale quanto? É a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado nós sabemos que é 2x, ok? Então é isso. Essa foi a derivada dessa parte aqui. Daí, claro, você pode simplificar um pouquinho mais, cortando o 2 com o 2, vai ficar x vezes x quadrado mais 3. Mas, essencialmente, esse é o jeito de fazer a coisa. Vamos fazer essa aqui envolvendo seno, né? Como será que fica? É igualzinho nós já fizemos antes. Vocês já sabem derivar o seno de x ao cubo. Como é que fica isso aqui? Quem é a parte de fora e quem é a parte de dentro? Muito bem, a parte de fora da função é o seno do parêntese. E a parte de dentro é o x ao cubo. Então eu vou derivar o seno e depois eu multiplico pela derivada do x ao cubo. Basicamente é isso. Então nós temos aqui o y. Como é que vai ficar a derivada do seno? Se vocês lembrarem ou consultarem uma tabela, vocês vão saber que a derivada do seno é y igual a cosseno, né, do que estava lá dentro. E o que está aqui dentro? É o x ao cubo. Então, x ao cubo eu vou apenas repetir aqui, não mexe nada. A derivada do seno virou cosseno. E para terminar a conta, a gente multiplica tudo isso pela derivada do que está aqui dentro, que é a derivada de x ao cubo, que corresponde a 3x ao quadrado. Pronto, acabou. Essa é a derivada do seno de x ao cubo. Então, a grande sacada para usar a regra da cadeia é identificar uma função dentro e uma função fora. Então, a regra da cadeia é o quê? Derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. Basicamente, é isso aqui. E para finalizar o nosso assunto aqui, vamos ver mais um pequeno exemplo envolvendo o ln, que também foi uma técnica que nós usamos nas primeiras aulas do curso. Vamos ver lá como é que fica. A derivada do y, então, usando a regra da cadeia, primeiro vamos identificar, né, quem é a parte de dentro e quem é a parte de fora. A parte de dentro eu pinto de amarelo, está aqui, x ao cubo mais 2x quadrado, e a parte de fora eu vou pintar de verde, é o ln de tudo isso aqui. Então, ln do que está entre parênteses. Ok? Então, a derivada do ln, não sei se vocês lembram, mas a derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá? Então, vai ficar como isso daqui. Ó. Meu y' ficará assim. Ó. Y'. Opa, faltou a caneta aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês, que daí fica mais fácil. Olha, vamos derivar aqui. Ó. Y', a derivada do y é... Então, se fosse só ln de u, seria 1 sobre u. Tá? Então, vai ficar 1 sobre isso aqui, ó, x ao cubo mais 2x quadrado. Ok? Essa aqui é a derivada da parte de fora, que é a derivada do ln. Tranquilo? Agora, falta a derivada da parte de dentro. Quanto que é a derivada da parte de dentro? É simplesmente derivada de x ao cubo mais 2x quadrado. Essa derivada da parte de dentro vai ficar quanto? Vai ficar 3x ao quadrado mais 4x, ok? Então, note o seguinte, pessoal, no fundo que eu tenho aqui, ó, quando a gente aprendeu a regrinha para derivar o ln, era assim, a gente dizia que a derivada do ln de u, né, vou indicar aqui por essa linha, é u' sobre u. Olha, não é o que a gente tem aqui, ó. Quem é u'? U' é esse cara aqui, ó, é a parte de dentro, a derivada da parte de dentro. Quem é o u? O u é essa parte aqui de fora, tá? U' sobre u. Então, no fundo, essa é a derivada do ln. Então, para finalizar a nossa resposta, basta você multiplicar aqui essa fração, né? Essa fração, você pode multiplicar completando 1 aqui embaixo. Cadê? Deixa eu pegar uma caneta mais legal aqui. Vamos completar com 1 aqui embaixo, multiplica em cima, multiplica embaixo, pronto, acabou. Tá? Vai ficar como esse negócio aqui? Vai ficar assim, ó. Y' igual. Na parte de cima vai ficar 3x quadrado mais 4x. 3x ao quadrado mais 4x. E na parte de baixo vai ficar x ao cubo mais 2x ao quadrado. E aí, pronto, essa é a resposta final do nosso exercício. E é assim que se usa a regra da cadeia.
Agora adivinha o que é que eu vou recomendar a vocês? Eu vou recomendar a vocês que vão correndo fazer os exercícios propostos, porque você precisa praticar tudo isso aqui. Se você não praticar, mesmo que você tenha entendido a explicação, você em breve vai esquecer tudo isso aqui. Beleza? Então, vamos lá, pratique. Diga aí o que você está gostando do curso. Se você já assistiu até aqui, você já está em condição de avaliar. Tá? Decida aí se o curso merece 5 estrelas ou não. Avalie, deixe o seu comentário, é muito importante. Deixe o teu feedback para que eu possa melhorar as aulas. E se tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários que eu sempre posso acrescentar coisas nessa aula. Posso acrescentar uma aula extra tirando a sua dúvida, por exemplo, se for o caso. Tá bom? Valeu, desculpem pela aula longa, muito obrigado e até a próxima aulinha.